Olá, boa noite. Meu nome é Amanda. Hoje eu vou explicar um pouquinho das aplicações de limites em negócios e fazer dois exemplos com vocês. Bom, primeiramente nesse primeiro exemplo, ele me diz o seguinte: num certo país, o montante de imposto de renda é T de X, ou seja, T em função de X, devido por uma pessoa física que recebe um salário X em unidade de moeda, é modelado por. Aí ele me dá as seguintes funções. T de x é igual a 0,15x quando o x ele é maior igual a zero e menor que 25.000. E a outra função, quando eu tenho o x maior igual a 25.000 e menor que 60.000, ele me diz que será a seguinte função: 3.750 mais 0,25 vezes x menos 25.000. Aí ele me pede o seguinte: estude a continuidade do imposto de renda, T igual a T de x. A renda de um contribuinte é sensivelmente diferente se a receita é ligeiramente inferior ou superior a 25 mil reais. Bom, para primeiramente calcular se esta função ela é contínua, eu vou precisar identificar o limite. E eu vou observar esse limite utilizando análise pelas laterais. Aí ele me fala o seguinte, que ele quer saber qual vai ser a diferença se a renda desse contribuinte for ligeiramente inferior a 25 mil reais e ligeiramente superior a 25 mil reais. Ou seja, ele quer um valor um pouquinho abaixo de 25 mil e um pouquinho acima de 25 mil reais. Aí, para isso, eu vou calcular o limite pelas laterais. O primeiro, vamos lá, calcular primeiramente quando é inferior a 25 mil. Quando é inferior a 25 mil, quer dizer que são valores abaixo de 25 mil. Ou seja, pode ser 24.999, por exemplo. Então, quando é ligeiramente inferior, eu vou dizer que o T ele vai estar 25 mil menor, ou seja, menos, ou seja, pela esquerda. Aí, ele me diz o seguinte, quando é menor que 25 mil, eu vou usar a função 0,15x. Então, eu pego essa função, eu coloco o limite t de x igual a 0,15x, quando o t vai estar por 25 mil menor, menos, né? Ou seja, pela esquerda. Aí, eu vou substituir, onde tem o x, eu vou colocar os 25 mil. Então, vai ficar limite de t de x é igual a 0,15 vezes 25 mil. Ou seja, limite de t de x, calculando 0,15 vezes 25 mil, dá 3.750. Ou seja, quando a renda desse contribuinte é ligeiramente inferior, o valor do imposto será de 3.750. Bom, aí a outra parte que ele nos pergunta é quando for superior a 25 mil reais. Vou fazer da mesma forma. Eu vou pegar o limite, só que agora, como é superior, eu vou ter que pegar valores maiores que 25 mil. E para que eu calcule a valores maiores, eu vou usar essa função, que ele me diz que é 3.750 mais 0,25 vezes x menos 25 mil, quando o x for maior que 25 mil, maior ou igual, e menor que 60 mil. Então, pego essa função, vai ficar limite de t de x é igual a 3.750 mais 0,25 vezes x menos 25 mil. Resolvendo isto, vai ficar limite de t de x é igual a 37.000, ou a 3.750 mais 0,25. Onde estava o x, eu vou colocar 25 mil menos 25 mil.
resolvendo, limite de t de x é igual a 3.750 mais 0,25 vezes 25.000 é igual a 3.750. E 0,25 menos 25.000 é igual a menos 3.750. Então, limite de t de x é igual a 3.750, eu repito. Esse 3.750 menos 3.750 aqui, eu já vou cancelar, porque são sinais diferentes e o mesmo valor, então vai dar zero. Então, eu cancelo direto. Então, o limite de t de x, quando o t caminha para, de 25.000 pela direita, ou seja, mais a mais, será igual a 3.750. Então, eu posso dizer que esta função, ela é contínua. Por quê? Porque existe um limite, e esse limite é de 3.750. Então, sendo assim, a gente conclui que, quando a renda do contribuinte é levemente inferior, o valor do imposto será de 3.750. Já quando ela é levemente superior aos 25.000 reais, será também de 3.750, ou seja, não haverá mudanças. Bom, aqui temos esse segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, ele me diz o seguinte, que a tarifa de uma ligação telefônica a longa distância noturna do Rio de Janeiro para Nova York é de 70 centavos de real pelo primeiro minuto e de 50 centavos de real por minuto ou fração de minuto adicional. A tarifa é modelada por... Aí ele me dá a seguinte função. T em função de T, ou seja, a tarifa de ligação em função do tempo. Ele me diz que será de 0,7 quando o zero for maior que o T, menor igual a 1. Quando for o T for maior que 1, será de 0,7 mais 0,5 vezes T mais 1. Aí ele me pede o seguinte, determine quanto se deve pagar por uma ligação de 2 minutos e 43 segundos. Bom, eu vou pegar o T, né? Ele quer saber quando o tempo for igual a 2,43. Então, eu pego o T em função do tempo, a tarifa em função do tempo. Quando é de 2,43, está maior do que 1. Quando esse tempo ele é maior do que 1, eu vou usar a seguinte função. 0,7 mais 0,5 vezes T mais 1. Substituindo aqui o T, vai ficar 0,7 mais 0,5 vezes, no lugar do T, eu vou colocar o tempo, né? Que é 2,43 mais 1. Então, T em função, o T será igual a 0,7 mais 1,2115, que é o 0,5 vezes o 2,43, e 0,5 vezes 1 mais 0,5. Então, a tarifa será igual a 2,41. Então, a gente conclui dizendo que a tarifa a ser paga quando se faz uma ligação de 2 minutos é de 2 minutos e 43 segundos, é de R$ 2,41. É só isso mesmo. Chegamos ao fim. Obrigado pela atenção e até a próxima.